Boa noite a todos. Mais uma vez, nós gostaríamos de dar a palavra de boas-vindas a você que está aqui conosco, no nosso templo, na Igreja Batista Betel. Sejam bem-vindos aos nossos queridos irmãos e amigos também, à casa do Senhor. E você também que já abriu a sua página, para juntos louvarmos ao Senhor, seja bem-vindo também. E o nosso pedido, nosso tradicional pedido, mande um oi para a gente aí. Nós ficamos felizes em receber uma mensagem de você. Isso é muito bom, isso nos incentiva a nós continuarmos aquilo que Deus colocou no nosso coração, sabendo que estamos chegando até você com a palavra de conforto, com a palavra de ânimo, com a palavra de renovação, com a palavra de mudança de pensamento, de atitude. Isso é muito bom, quando a palavra de Deus, ela traz tudo isso para a nossa vida, principalmente no momento tão difícil que nós estamos passando. E só lembrando também, nossa igreja, ela não parou, estamos em reforma, fazendo muitas coisas, queremos apressar essa reforma também para poder receber as pessoas que estão vindo nos visitar. Com certeza você já está vendo algo diferente aqui na nossa tela também, e a próxima fase será lá fora também. Queremos dar uma cara nova para a nossa igreja quando terminarmos essa fase da nossa vida, Quarta-feira, estamos aqui na nossa igreja às 15 horas, na nossa reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, também estamos aqui. Domingo, 9 horas, a nossa EBD online, Nós estamos estudando o livro de Tiago. Próximo domingo, Tiago, capítulo 3, a irmã Eliane vai estar ministrando a nós. Tiago, capítulo 4, o pastor Carlinhos vai estar ministrando a nossa igreja, e a você também. E no último capítulo 5 de Tiago, irmão Otomar vai estar ministrando aos nossos corações, e às 19 horas no domingo estamos aqui também. Mais uma vez, deixando bem claro, se você está tendo dificuldades em trazer seu dízimo à casa do Senhor, a nossa conta com certeza está passando na nossa página. Se você quiser nos ajudar também nessa grande obra do Senhor, e a palavra de Deus é muito clara: Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar? Vamos orar? Levante-se, Fale para o Senhor: Deus, eu estou aqui, a minha dificuldade é essa, e é tão bom quando nós podemos expressar para alguém, a nossa ansiedade, a nossa tristeza, a nossa mágoa também. Esse alguém é Jesus. Jesus está aqui. A presença real de Jesus está aqui. O amor de Jesus por nós se faz presente aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, por muitas vezes nós não entendemos o que passa conosco, Jesus. E, ó Pai, neste momento nós estamos clamando por misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nessa situação que nós estamos vivendo, de tantas notícias ruins que nós recebemos também. Ó Deus, dá-nos o teu conforto, dá-nos a tua paz, e acima de tudo, ó Pai, dá-nos entendimento, para que possamos entender tudo isso, nesses momentos de tão grandes conflitos que nós estamos passando. Ó Deus, abençoe a nossa igreja. E, ó Pai, mude o pensamento de tantos irmãos, Senhor, com relação a isso que nós estamos vivendo. E, ó Pai, como nós temos falado aqui, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos vendo a Tua palavra se cumprindo na nossa geração. Ó Deus, muito obrigado pela Tua fidelidade, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, que é infinitamente grandioso por nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mesmo sendo assim,
honesto diante do Senhor. Não há como não amar uma pessoa que nos ama. É muito bom quando se ama e se é amado. E Ele nos ama incondicionalmente. E Ele quer que a nossa vida seja quebrantada por esse amor. Porque muitos falsos amores são falados, são pregados por aí. Dizer eu te amo é tão fácil, né? Eu te amo. Mas Ele nos ama e Ele está conosco. E Ele, mesmo que você não o ame, Ele ama você. Olha que amor é esse, quebrantado. E é olhando para a cruz que nós percebemos o amor de Deus. Na cruz, nós vemos que o amor de Deus é grande. Amém? Para a cruz eu vou, Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou
seja quebrantado pelo amor de Cristo na sua vida. A começar hoje, dê essa oportunidade a Jesus. Quebrante-se para que a sua vida, enquanto você viver, esteja na vontade de Deus. Amém? Pastor Isaías? Nós vamos estar pregando todos os domingos, toda a cena, né, de Jesus, as palavras de Jesus na cruz. E o texto para a nossa meditação nessa noite se encontra em Lucas capítulo 23, versículo 33 e o 34. Quando nós pensamos em Jesus ali na cruz, tem muita coisa a nos ensinar, principalmente esse momento que nós estamos vivendo. As primeiras palavras de Jesus. É interessante que nós cantamos aqui que o amor de Cristo, ele nos constrange. Lucas 23, versículo 33 até o 34. Use a sua tecnologia, use a sua Bíblia, né? Você que está nos assistindo, você que está aqui conosco, vai ser projetado aqui na tela. A minha tradução é a NVI, a nova versão internacional. Lucas 23, 33 e o 34. Nos diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. É interessante quando nós olhamos para esse texto, é a primeira das 7 palavras que Jesus proferiu ali na cruz do Calvário. 3 cruzes projetam tudo isso na nossa vida, lá no horizonte. No meio está o Senhor Jesus, no meio está Jesus Cristo, do seu lado direito um ladrão, do seu lado esquerdo um outro ladrão. E Jesus, quando nós pensamos nessa cena, Jesus morreu do jeito que ele sempre viveu. Quando nós olhamos para essa cena da cruz, veio a este mundo para buscar os pecadores, viveu entre eles. Jesus viveu entre os pecadores. Qual a razão disso tudo? Para alcançá-los, para perdoá-los e também causar uma grande transformação na vida do ser humano. E quando chegou a hora de morrer, Jesus morreu crucificado entre eles. E você pode ver Jesus aí, na hora da agonia. E é interessante quando nós pensamos nisso, quando uma pessoa está para morrer, a ideia que nós temos, que todos nós queremos ouvir o que essa pessoa tem para falar. Eu gostaria muito de ouvir as últimas mensagens do meu pai e da minha mãe. Como eu gostaria de ouvir isso? O ser humano tem essa ideia. Eu quero ouvir a última mensagem. E nós não fugimos disso. É interessante quando a pessoa... Nós queremos ouvir essa cena. E Jesus pronunciou 7 palavras. A primeira e a quarta e a última palavra são orações que Jesus dirige ao Pai, dirige a Deus. Ele ora mantendo comunhão com aquele de quem veio toda a sua força, para poder viver uma vida vitoriosa nessa terra. E quando Jesus começou o seu ministério, ele começou o seu ministério em oração. E Jesus termina agora o seu ministério aqui na terra também em oração. Meu querido irmão, meu amigo, você que está aqui conosco, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nesta vida se não aprender a viver como Jesus viveu. O padrão da nossa vida cristã, o padrão para esse momento que nós estamos passando é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele vivia numa total dependência do Pai.
Jesus colocava a sua vida aos pés do Pai. E quando nós também fazemos isso, como Jesus também fez, nós vamos receber a força que vem de Deus, para que possamos sobreviver os últimos dias que nós estamos vivendo. É interessante quando nós pensamos nessa vida vitoriosa de Jesus aqui na terra. Por que Jesus teve vitórias aqui na terra? Qual o segredo da vida de Jesus? Talvez você pode pensar, Jesus era Deus. E eu fico imaginando o diálogo entre Jesus e Deus, né? Jesus teve que vir aqui, Jesus veio a essa terra, logicamente ele fez um pacto com o Pai, logicamente ele diz, eu não vou usar os meus poderes de Deus. E aí está o segredo que Jesus nos deixou. Eu vou aprender a viver uma vida totalmente do Pai. Aqui está o segredo da vitória de Jesus Cristo. Aqui está totalmente o segredo para a nossa vida, total dependência de Deus. Aí começamos a pensar na nossa vida, porque muitas vezes nós vivemos vidas derrotadas. Qual a razão disso tudo, pastor? Porque minha vida está assim, porque eu tenho medo disso ou daquilo, porque eu tenho tanta tristeza no meu coração. E Jesus nos ensina, porque nós não aprendemos a depender do Pai como Jesus fazia. E é interessante, na hora da morte, imagine essa cena, Jesus tinha uma coroa de espinhos furando o seu rosto, mas isso não impedia de enxergar o amor do Pai. Suas mãos estavam pregadas numa cruz, ele não podia mais curar as pessoas, ele não podia mais tocar as pessoas, ele não podia mais orar, seus pés também não podiam mais andar para alcançar o pecador, porque ele estava ali pregado na cruz, mas isso não o impedia de orar. Seus discípulos o tinham abandonado, Jesus estava sozinho, Jesus não podia mais trazer nenhuma lição para os seus discípulos, mas isso também não impediu de Jesus orar. Meu querido, meu irmão, às vezes quando surgem dificuldades em nossa vida, quando nós perdemos o emprego, ou quando o nosso filho sofre um acidente, o primeiro pensamento que vem na nossa mente, o primeiro pensamento que nos assalta é: Deus me abandonou. Deus me abandonou. Talvez você comece a pensar: Deus se esqueceu de mim. Olha o momento, olha a crise que eu estou vivendo. E Jesus no meio do sofrimento, Jesus no meio da dor, Jesus no meio da agonia, Jesus no meio da morte, Jesus sendo perseguido, caçoado, insultado e sangrando, ele não permitiu que nada o impedisse de saber que o seu Pai o amava e estava olhando para ele. No meio de todo aquele sofrimento, Jesus conseguiu viver isso. Talvez nessa noite, neste momento agora, eu estou falando para alguém que está desempregado há muito tempo. Você é capaz de enxergar o rosto de Deus no momento de dificuldade. Talvez eu estou falando para alguém que está condenado à morte pela ciência médica. Talvez sua enfermidade não tem mais remédio. E eu pergunto a você: você é capaz de enxergar o rosto de Deus, apesar da ciência dizer que não há mais remédio para você? Talvez os amigos o rejeitaram, você foi traído pelas pessoas que mais amava, todo mundo te abandonou, você está sozinho, não tem ninguém, e apesar disso tudo, você é capaz de ver a face de Deus nesse momento que está passando. E Jesus o fez tudo isso lá na cruz do Calvário. Seus amigos o abandonaram, seus discípulos foram embora, ninguém ficou com Jesus. Ele foi odiado
pela multidão, ele foi castigado pelos soldados, ele foi acusado falsamente, ele foi crucificado injustamente, ele foi ferido em agonia, e ele era capaz de dizer: Pai, eu não te vejo, está tudo escuro, mas eu sei que o Senhor está presente. O Senhor está presente. Eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que a presença do Senhor está comigo. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de dizer isso? O que Jesus pronunciou ali na cruz do Calvário? Pensemos agora em outro aspecto desse texto bíblico. Na hora de agonia, Jesus clama a seu Pai, mas não faz pedindo ajuda. É interessante, no desespero nosso, a primeira coisa que nós fazemos: Deus me ajuda, Deus me socorre. Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza você iria se ajoelhar para orar e pedir que Deus lhe devolvesse a sua saúde. Não é verdade isso? Nós não fazemos isso. Se você estivesse desempregado, você oraria a Deus pedindo que lhe desse um novo emprego. Você não faria isso? Se você estivesse na prisão, com certeza você pediria a Deus que devolvesse a sua liberdade. Mas ali estava Jesus, lá na cruz do Calvário, e sua primeira palavra poderia ter sido essa: Pai, me tira daqui, me liberta, acalma minha dor. Ou como Pedro, quando estava se afogando ali, quando ele foi até Jesus: Senhor, me salva, eu não estou aguentando mais. Mas na hora da agonia, é interessante como nós precisamos aprender isso. Jesus não ora por ele, ele ora pelos outros. Jesus não ora por seus amigos, ou pelos seus familiares, ou pela sua família. O que Jesus ora é justamente pelos seus inimigos. Jesus ora naquele momento por aquele que esbofeteou. Jesus ora naquele momento porque aquele que pregou, por aquele que o pregou na cruz. Jesus ora naquele momento por aquele que cuspiu em seu rosto. Jesus ora naquele momento por aquele que colocou a coroa de espinhos em sua fronte. Jesus ora pelos seus inimigos e pede que Deus lhes perdoe. Meu querido irmão, meu amigo, na cruz do Calvário, Jesus vive o que ele pregou. Na cruz do Calvário, no momento mais agonizante da sua vida, Jesus vive tudo aquilo que ele pregou. E você que está nos assistindo, você vive o que você prega? E no Sermão do Monte é bem claro isso. Jesus chega e diz: olha, perdoai os vossos inimigos. Você tem que perdoar. E lá na cruz, ele vive esta mensagem. Jesus sai da teologia, Jesus sai da beleza das palavras e entra na realidade do perdão. Jesus começa a praticar, ele pratica aquilo que ele pregou. E nessa noite 19h35, você é capaz de orar pelos seus inimigos? Talvez você está vivendo bem, com um bom saldo na sua conta, com boa saúde, com a família unida. Nessas circunstâncias, você até se anima a orar pelos seus inimigos. Mas condenado à morte, sem um centavo no bolso, com a família toda em pedaços e todo mundo contra você, você seria capaz de orar pelos seus inimigos? Talvez esta noite eu estou falando de alguém que não é capaz de perdoar a pessoa, perdoar alguém que fez o mal com você no passado. E eu vou mencionar agora por que é necessário perdoar. Porque o perdão tem que fazer parte da nossa vida, embora perdoar não seja fácil. Perdoar nunca foi uma atitude de tão fácil para nós, mas lá na cruz, Jesus estava sofrendo. O sangue levava a sua vida
gota a gota, Jesus abandonado, esquecido pelos amigos, caçoado, insultado pelos inimigos, carregando todo o pecado da humanidade. Ele experimentou um sofrimento mental, físico e espiritual profundo. E se ele abrigasse em seu coração uma mágoa por aquilo que as pessoas estavam lhe fazendo, com certeza o seu sofrimento seria muito pior. Ao perdoar, ele não estava praticando a teoria da sua pregação, ele estava aliviando a sua dor. E é isso que Jesus nos ensina. E qual a razão disso tudo? Por que Jesus fez essa oração? E qual o segredo para nós hoje? Qual o ensino prático que Jesus queria deixar para cada um de nós? Porque o perdão, ele traz benefício para quem perdoa, mais do que aquele que é perdoado. O perdão traz cura para a nossa vida. O perdão alivia a nossa dor. E é isso que nós temos que colocar em nossa mente. Se por algum motivo você não é capaz de perdoar alguém que o traiu, alguém que te machucou, fez algo terrível na sua vida, se você estiver guardando rancor em seu coração, com certeza você não tem paz. Você vive um inferno cada vez que vê aquela pessoa. Seu espírito se envenena. Você pode estar vivendo um momento feliz, mas quando aparece aquela pessoa, estraga tudo na sua vida. Não é assim que funciona? Você está vivendo muito bem, mas só viu, estraga todo aquele momento. Mas você sabia que a outra pessoa não está nem ligando para o que você sente? O único que está sofrendo é você. Então, quando você perdoar, ele não ganha nada, mas você expulsa todo esse veneno da sua vida. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho o seu inimigo, mas ele tem perturbado a sua vida. O seu coração torna-se um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. E quando você consegue olhar para o outro sem sentir mais mágoa, nem rancor, você se liberta. E o maior beneficiário pelo perdão é a pessoa que oferece o perdão, não quem recebe o perdão. E Jesus nos ensina tudo isso. E eu pergunto para você nessa noite: você já perdoou? Você já liberou perdão para alguém? Talvez eu estou falando para alguém nessa noite que não conseguiu perdoar o seu marido. Talvez eu estou falando para alguém, para uma esposa que não conseguiu também perdoar o seu esposo. Talvez eu estou falando para um pai que nunca reconheceu o seu filho. Talvez estou falando para um filho que nunca perdoou o seu pai. Talvez estou falando para alguém que o amigo traiu. E a palavra de Deus é muito clara: seu coração se tornou um depósito de lixo. E isso prejudica a nossa vida, prejudica todo o processo de nós sermos felizes. E o último pensamento desse texto que nós lemos, que eu quero analisar hoje, é o resultado final da oração de Jesus. Olha que coisa tremenda, olha o resultado dessa oração, olha o impacto do resultado dessa oração. Jesus orou pelos piores seres humanos que existiam, aqueles que o estavam matando e que não queriam saber nada com ele. Estavam todos ali, zombando de Jesus, rindo de Jesus. Alguns chegaram assim: tu é Deus, desce da cruz. Salvou tanta gente, porque não consegue salvar a si mesmo. E Jesus naquele momento: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus ora pelos seus discípulos: eu estou sozinho, Pai, perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Naquele momento de agonia. E você pensa que essa oração de Jesus não foi respondida? Talvez nós não entendemos a profundidade dessa oração e como essa oração de Jesus foi respondida. Está lá em Atos capítulo 2. É interessante, depois de 40 dias, depois da morte de Jesus, Pedro, que também tinha fugido,
Pedro que negou Jesus. Pedro agora estava pregando lá em Jerusalém, na cidade que Jesus foi crucificado, e aqueles homens que crucificaram Jesus e que desde aquele ponto de vista da cruz, nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas naquele momento mesmo Pedro que abandonou Jesus, Pedro levanta e diz: eu estou aqui para pregar aquele Jesus que vocês crucificaram. E a palavra de Deus é muito clara, que aquele grupo de pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Eles são tocados pela ação do Espírito Santo de Deus, e a oração de Jesus na cruz por seus inimigos, ela é respondida. Jesus orou por seus inimigos, e agora os seus inimigos são transformados. Imagine na minha mente, eu fico imaginando tudo isso. Aquela pessoa que colocou a coroa de espinhos na fronte de Jesus, imagine ele correndo na direção de Pedro: eu cravei a coroa na fronte de Jesus, tem perdão para mim? E Pedro diz: tem sim. Aquelas pessoas, quando Jesus estava caminhando a via do Calvário, rindo, talvez jogando pedras, fazendo um monte, zombando de Jesus, as pessoas se aproximando de Pedro, chegando e diz: tem perdão para mim. E Pedro diz: tem perdão para você, tem perdão para você. Todas aquelas pessoas em volta de Jesus, aproximando-se de Pedro e perguntando: tem perdão para mim pelo que eu fiz? E Pedro chega e diz: arrependei-vos, arrependei-vos, porque os vossos pecados serão perdoados. Aquele que pregou as mãos de Jesus, interessante isso, também correndo: eu preguei as mãos de Jesus, Pedro, tem perdão para mim? Pedro diz: há perdão. Aquele que cuspiu no rosto de Jesus e diz: eu cuspi no rosto de Jesus, há perdão para mim? E Pedro chega e diz: tem perdão para você. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado dessa oração de Jesus? É interessante que o resultado dessa oração de Jesus, lá na cruz do Calvário, causou um grande impacto. Está lá em Atos capítulo 2. A palavra de Deus é muito clara, que mais de 3.000 pessoas foram batizadas, sem contar homens, sem contar crianças e mulheres. 40 dias estavam cuspindo no rosto de Jesus, 40 dias pregando suas mãos na cruz, 40 dias insultando Jesus, 40 dias xingando Jesus, mas Jesus orou por eles e Deus respondeu a oração de Jesus. 40 dias depois, aqueles homens foram alcançados pelo Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Talvez essa noite eu estou pregando para você. Talvez seu marido, a sua esposa, um grande conflito na sua casa, e como nós temos que aprender com essa oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Talvez a nossa oração nessa noite: Pai, perdoa a tua igreja, porque eles não sabem o que estão falando, o que estão dizendo também, Senhor. Perdoa, Senhor. Ore pelos piores. E é isso que Jesus nos ensina: ore por aqueles que, na sua opinião, não têm mais remédio. Você entende isso? Se Deus respondeu a oração de Jesus, Ele responderá a sua também. Se a oração de Jesus foi respondida, Ele vai responder a sua também. Entregue sua dor, a sua mágoa, a sua tristeza que você tem por alguém nessa noite. E Jesus vai, como Jesus fez, e a sua oração será respondida. Não perca o ânimo, continue orando, continue suplicando, continue pedindo, e Deus vai responder a sua oração. Depois de 40 dias, olha o resultado da oração de Jesus, olha o impacto que essa oração causou naquela sociedade. Quando eu penso nisso, minha mãe orou 27 anos, pedindo que Deus transformasse o coração de meu pai. E eu pergunto para você nessa noite: há quanto tempo você está orando pelo seu filho? Quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração do seu marido? A minha mãe orou por um bom tempo,
Há quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração daquele inimigo seu? Poderia você, neste momento, vir comigo à cruz do Calvário e dizer: Senhor, eu sei que foi por mim que o Senhor entrou nessa agonia. Também foi por mim. Lá na cruz, o Senhor orou por mim. Eu entendo isso, Senhor. O Senhor orou por mim. Fui eu também, Jesus, crítico, que crucifiquei você. Lá na cruz, o Senhor orou pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa. E se depois de 40 dias, 3.000 pessoas entregaram sua vida a Jesus Cristo, por que não pode transformar o coração daquela pessoa por quem eu estou orando nessa noite? Se a oração de Jesus foi respondida e causou um grande impacto na vida das pessoas, com certeza também a sua oração será atendida. E se você sentir, se você entendeu que lá na cruz do Calvário Jesus também orou por você, e se você quiser reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, se você quiser entregar a sua vida a Ele e aceitar a palavra de Deus, o plano de Deus que tem para a sua vida, você precisa tomar uma decisão. E quando nós pensamos nisso, nessa oração de Jesus, olha o impacto que isso causou. E como nós precisamos entregar a nossa mágoa, a nossa dor, a nossa angústia, nosso momento de solidão, que Jesus teve isso. E a única coisa que Ele fez: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Talvez seu filho está nas drogas, sua oração tem que ser essa: Pai, perdoa-lhes. Perdoa ele, Senhor, porque ele não sabe o que está fazendo. Tenha misericórdia da vida dele. Eu queria orar com você nessa noite. Você que está aqui comigo, você que está em casa, faça essa oração comigo. Talvez você vai falar: pastor, eu não sei orar. Repita comigo. Feche seus olhos, coloque, a sua dificuldade, aquilo que você tem mais dificuldade em perdoar. E nesse momento que nós estamos vivendo, como nós ouvimos tantas besteiras também, né? Até isso nós temos que pedir perdão para Deus. Faça isso comigo. Feche seus olhos, faça oração comigo. Querido Deus, é tão bom que tem muita gente que está nos ouvindo nessa noite, que está abrindo o seu coração para Jesus. Há muita gente que está nos ouvindo, que quer perdoar. Talvez está orando por uma pessoa muito especial. E essa pessoa, Pai, precisa tanto da sua ajuda, precisa tanto do teu poder. E a nossa oração nessa noite: Senhor, vem e responde a oração de cada um. Senhor, vem e responde a nossa oração. Nós estamos aqui, Jesus, com o nosso coração quebrantado. Quando nós olhamos para a cruz, a expressão máxima do amor de Deus, quando a oração de Jesus foi atendida, num resultado grandioso para nós. Todas aquelas pessoas que crucificaram Jesus, todas aquelas pessoas que zombaram de Jesus, todas aquelas pessoas que abandonaram Jesus, agora estão diante de Pedro. Tem perdão para mim? Pai, talvez tenha alguém nos assistindo com a mesma pergunta. Tem perdão por tudo isso que eu fiz, por tudo isso que eu cometi, por aquele tão sujo que está dentro do meu coração? E o Senhor declara para nós de uma maneira muito profunda: há perdão para você. E quando nós olhamos para a Tua palavra, Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama de uma maneira incondicional. E, Pai, que nós possamos viver também esse grande amor de Jesus ali na cruz, que traz grandes ensinamentos para nós. Ó Pai, nos ensina a perdoar os nossos inimigos, orar por aqueles que zombam de nós.
Ó Deus, para que possamos entender que o Senhor irá frutificar na vida de cada um deles. Ó Pai, que possamos todos os dias da nossa vida liberar perdão, Senhor. Pai, traga essa cura para a tua igreja, para o teu povo, para quem está nos vendo também. E, ó Pai, o nosso clamor nessa noite continua sendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja. E, ó Deus, continue, Senhor, a nos abençoar. Continue a nos abençoar. E, ó Pai, que nós nunca possamos perder o foco lá na cruz. Porque lá na cruz está a expressão máxima de Deus para a nossa vida. Perdão, amor. Ó Deus, quando nós olhamos para tudo isso, aí nós entendemos que o apóstolo Paulo declarou que o amor de Cristo, ele nos constrange. Esse exemplo vivo do amor de Jesus. Quando nós olhamos, nós não sabemos o que é o amor. Ó Pai, como nós precisamos voltar os nossos olhos para a cruz. Ó Pai, nos abençoe. Dá-nos uma semana de oração, Senhor. Vamos aprender a orar por aqueles que estão nos perseguindo. Vamos orar por aqueles, ó Deus, que nós não liberamos. Perdão também, Senhor. Nos cure, Senhor. Nos cure. Se tem alguém que se sente injustiçado, ó Deus, que ele possa orar por essa pessoa. Se tem alguém que foi traído, que ele possa orar por essa pessoa. Se tem alguém que falou mal de nós, Senhor, que nós possamos orar por essa pessoa também. Pai, tenha misericórdia de nós. Que nesse momento tão difícil que nós estamos passando, não deixe que esse lixo penetre na nossa vida. E pelo contrário, Senhor, nós queremos depositar a nossa confiança no Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode levantar e contar conosco? Deus te ama muito, que te ensinou uma das coisas tremendas que é o perdão. Se Deus não nos amasse, Ele não trazia lições profundas para nós ali na cruz. Quando Ele disse, te perdoo, nós também estávamos ali. E muitas vezes nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
quando a gente volta a nossa mente para aquela cena lá no Calvário, e a gente acaba de cantar esse louvor, surge uma pergunta para nós, né? Por que Jesus foi crucificado bem no meio de dois ladrões? Talvez a gente não entenda essa profundidade, porque talvez Jesus chegou e eu quero ficar bem no meio dos dois. Ele poderia ter ficado à esquerda, à direita, né? Poderia ter ficado. E ele quis ficar justamente no meio de dois ladrões. E quando nós pensamos nisso, Jesus começou o seu ministério no meio de pessoas pecadoras e morreu no meio de pecadores também, por nós. Aí nós entendemos toda a mensagem da cruz, que Jesus, ele nos aceita como nós somos e causa uma grande transformação por aqueles que querem ser transformados por eles. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. E só um entendeu essa mensagem. Só um naquele momento entendeu essa mensagem. E que nesta noite, Jesus está bem no centro da nossa vida. Jesus está bem no centro do nosso conflito. Jesus está bem no centro da nossa amargura, da nossa angústia, da nossa tristeza. Que nós possamos ser como aquele ladrão. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E que a nossa oração seja essa. Senhor, lembra-te de mim. Jesus fez uma oração por nós. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas a oração do ser humano é interessante. Senhor, lembra-te de mim por tudo isso que eu estou passando, que eu estou vivendo. E que Deus assim nos abençoe. Que nós possamos entender as palavras de Jesus na nossa vida. E que essa palavra, como eu creio, há poder nas palavras. Há poder nas nossas palavras. E principalmente nas palavras de Jesus. E as palavras de Jesus causou um grande impacto naquela sociedade. Perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que a sua oração não se sinta injustiçado. Aprenda com Jesus. Pai, perdoa tudo isso, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque eles não sabem o que estão fazendo. E com certeza, o poder transformador de Jesus irá causar um grande impacto. E nós vamos viver e presenciar grandes milagres na nossa vida, porque Ele nos ama. E que Deus assim nos abençoe. Amém?